Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos as leituras, os textos que é proposto pela Liturgia da Palavra por meio da Igreja. Estamos aí no terceiro domingo do tempo comum, no ano B. O tempo é breve. O Evangelho de hoje é aberto pelo início da pregação de Jesus, dizendo: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Meus amados irmãos, já faz tempo que nós estamos meditando e podemos ir contemplando no decorrer da história humana essa questão de um tempo que se abrevia, de um tempo que está chegando ao fim. E nós podemos ver que a liturgia da palavra deste domingo nos convida a meditarmos de maneira ainda mais profunda sobre esta questão. O evangelho de hoje, que é extraído de São Marcos, capítulo 1, versículo do 14 ao 20, traz o início do ministério de Jesus. Logo que João Batista concluiu ali a sua pregação, e depois que Jesus foi batizado, então diz assim o evangelho de hoje: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. O evangelista São Marcos faz questão de abrir o evangelho logo no primeiro capítulo, trazendo esse prenúncio, ou este agora para nós, anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo já se completou. Que tempo? O tempo que Israel esperava, o tempo que o povo de Israel esperava o seu Messias, o seu Redentor, o seu Salvador. Esse tempo já se completou. E o Messias acaba de chegar. E esse Messias que chega, assim como o próprio João Batista chamava o povo à conversão e a renunciar à vida de pecado, também faz assim Jesus Cristo, olhando para o povo e dizendo: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, ou seja, Jesus mesmo é o reino de Deus que se faz presente na humanidade. E hoje na igreja nós podemos desfrutar isso. Jesus já reina, Jesus já está reinando na igreja. Já existe um reino que distorcidamente os protestantes dizem que é um reino milenar, literal, onde Jesus vai reinar em Israel por 1000 anos. Quando, na verdade, até o próprio Santo Agostinho e os pais da igreja viram nesse reino milenar que o Apocalipse fala, um reino simbólico, um símbolo, melhor dizendo, para falar do reinado de Cristo depois de sua ascensão aos céus até o seu retorno, e esse reinado na igreja. E nós podemos ver que na igreja o germe do reino dos céus já está implantado. E Jesus já reina por meio dos seus ministros, por meio da Eucaristia, por meio dos sacramentos. Então esse reino já chegou, esse reino já está aí. Só que Jesus diz que é algo importante para alguém que queira viver no reino: converter-se e crer no Evangelho. Olha, não é crer no Evangelho para se converter, é se converter para crer no Evangelho. Ou seja, mudar de vida. Só quem decide mudar de vida pode começar a crer no Evangelho. Só quem decide mudar de vida. Por incrível que pareça, até parece que a ordem aqui Marcos colocou invertida, ou que Marcos errou quando foi escrever o texto. Porque veja o que ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Quando na verdade deveria ser: crede no Evangelho e convertei-vos.
Isso numa perspectiva nossa, numa perspectiva humana. Mas Jesus, de maneira infalível, diz corretamente: convertei-vos, ou seja, mudem de vida. Mudem de vida e creiam no Evangelho. Somente alguém que decide mudar de vida pode crer no Evangelho. Quando Jesus chama, por exemplo, Mateus, Levi, Jesus diz: vinde. Ele vem. E depois que ele vem, ele começa a ouvir a pregação do Evangelho. Primeiro ele se converte, primeiro ele muda de vida, depois ele começa a ouvir o Evangelho e começa a crer nas palavras de Jesus. E Jesus continua dizendo: e passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homem. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Então veja, meus amados irmãos, primeiro Jesus faz o chamado e depois do chamado Jesus ensina o Evangelho. Ou seja, primeiro conversão, primeiro converter-se, mudar de vida. E depois que muda de vida, aí vem o ensinamento de Jesus e vem também a fé, que vai crescendo, como disse o apóstolo Paulo, de fé em fé. Falando naquilo que o apóstolo Paulo fala de crescer em fé, o apóstolo Paulo também fala desse tempo que está abreviado. Na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 29, versículo 31, o apóstolo diz para nós: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é para os esposos abandonar suas esposas? Não. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que os esposos devem parar de ter relações sexuais, por exemplo, com as suas esposas, porque muitas vezes as pessoas podem pensar isso. Não. O que Paulo está dizendo aqui é: olhe, vocês não podem colocar em primeiro lugar a mulher. E ele diz: os que choram como se não chorassem. Ou seja, vocês não podem colocar acima da fé, acima do amor a Jesus, os sofrimentos desta vida. E os que estão alegres, como se não se alegrasse. Ou seja, vocês não podem colocar acima de Jesus as alegrias deste mundo que passa. E os que fazem compras como se não possuísse coisa alguma. Ou seja, vocês não podem se apegar, vocês não podem estar apegados às coisas que o dinheiro pode comprar. E os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para você que se alegra, que se contenta, que se realiza com compras, com passeio, com idas à praia, com viagem, com turismo, gozando deste mundo. Paulo está dizendo: viva as coisas desse mundo, mas não faça das coisas desse mundo o seu reino. Não façam das coisas desse mundo a sua alegria, a sua paz, a sua satisfação, o seu gozo. Por quê? Paulo conclui dizendo para nós: pois a figura deste mundo passa. Por isso eu coloquei aí na tela uma cidade sendo destruída, consumida pelo fogo aí, exatamente por isso, porque a figura deste mundo é passageira. A figura deste mundo passa. E nós podemos ver que passa, porque na primeira leitura de hoje, o profeta Jonas foi enviado a Nínive, exatamente para dizer aos habitantes de Nínive que se eles não se convertessem, a mesma pregação de Jesus
convertei-vos e crede no Evangelho. Foi a mesma pregação de Jonas. Se eles não se convertessem, eles iriam ser exterminados. Portanto, meus amados irmãos, o que segura, o que freia a ira que há por vir são as conversões. Por isso, na primeira leitura de hoje, a palavra de Deus diz para nós: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas. Pela segunda vez, levanta-te e põe a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhes a mensagem que eu te vou confiar. Qual é a mensagem que Deus confia a Jonas? É a mesma mensagem que Jesus abre o Evangelho. O reino de Deus chegou. Convertei-vos e crede no Evangelho. Qual foi a mensagem que Deus confiou a Jonas? Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde do superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e então não o fez. Então, meus amados irmãos, o pedido de Jesus, o desejo que Jesus tem de conversão, o anúncio do fim que está para vir, que já foi anunciado, que já foi pré-anunciado, fará com que muitos venham a se converter. E aqueles que não queiram, aqueles que não desejam, aqueles que não buscam a conversão, irão experimentar com todo o vigor da ira divina que há por vir. O Senhor está dizendo para nós: é tempo de conversão, é tempo de jejuar, é tempo de fazer penitência, é tempo de buscar Deus, é tempo de fazer as coisas de Deus, é tempo de mudar de vida. Ele está dizendo: aquele que vive como se tivesse mulher, viva como se não tem mais. Aqueles que vivem chorando com medo, se alegrem no Senhor, porque o tempo está breve. Aqueles que vivem os prazeres do mundo, comece a abandonar os prazeres do mundo. Aqueles que vivem fazendo desordem, aqueles que vivem na corrupção, aqueles que vivem na destruição, busque viver dentro da vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo, é isto que a primeira leitura de hoje vem fazer conosco, vem nos anunciar um tempo de destruição que virá, um tempo de modificação de tudo, um tempo de renovação. Mas nós precisamos estar dentro da vontade de Deus, e é por isso que o salmista diz: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Veja o responsório de hoje. Veja a resposta do salmo responsorial de hoje. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, mostra-me os teus caminhos. Senhor, mostra a tua vontade. Senhor, orienta-me, me conduz, me faz andar pelos teus caminhos, pelas tuas vontades, pelo teu querer. Eu preciso, Senhor. A minha vida, Senhor, é uma vida desregrada. A minha vida, Senhor, é uma vida impenitente. A minha vida, Senhor, é uma vida que vive buscando se alegrar nos prazeres do mundo. Mas eu quero, Senhor, eu quero estar diante de Ti. Eu quero andar nos Teus caminhos. Eu quero desfrutar das Tuas delícias. Eu quero desfrutar do Teu reino. Eu quero desfrutar da Tua paz. Eu quero desfrutar do Teu amor, da Tua misericórdia. Por isso, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me à conversão. Leva-me à conversão. Leva-me, Senhor, à conversão. Não permita, Senhor, que eu ande, Senhor, seguindo a multidão. Não me permita, Senhor, que eu ande seguindo o pensamento da maioria.
Eu quero ser diferente, eu quero ser distinto, eu quero ser daquela pequena porção que segue as tuas palavras. Por isso, Senhor, me ajuda, me socorre, me faz ver o teu querer, me faz ver a tua vontade, me faz compreender que o tempo chegou e que o reino de Deus está próximo. Me faz perceber que eu preciso me converter e crer verdadeiramente no teu evangelho. Por isso eu te peço, enviai o teu Espírito Santo sobre mim. Enviai o teu Espírito Santo para que ele possa mudar a minha mentalidade e que eu possa perceber que a figura deste mundo passa, mas somente as tuas palavras permanecerão para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você, que nós possamos pedir ao Senhor esta graça. E eu peço a você, meu irmão, compartilhe essa mensagem. Compartilha com os teus amigos, com os grupos que você tem. E se você ainda não é inscrito, não se esquece, vai aí inscrever-se, clique em inscrever-se, depois clica no sininho e vai aparecer a opção de 3 sininhos. Clica na primeira, receber todas as notificações para que você seja orientado, notificado dos vídeos novos que nós iremos lançar aqui no canal. Estamos aí numa série, né? Como eu sempre coloco algumas séries, tem uma série aí que é A Prática do Amor a Jesus Cristo, segundo Santo Afonso Maria de Ligório. E eu convido você a participar. Já tem um vídeo aí na descrição deste vídeo e os demais que serão lançados. Eu convido você a participarmos e aprendermos a amar um pouco mais a Jesus com a ajuda de Santo Afonso Maria de Ligório.